quinta-feira, dia 17 de março, a gente tem 2022, né? Hoje é dia de St. Patrick, e aqui nos Estados Unidos já está assim, né? Todo mundo de verdinho, né? Eu tô de verdinho, fui buscar meu filho na escola, levar e tal, então tá todo mundo de leprechauns aqui para tudo quanto é lado. E hoje também é um dia especial para outras pessoas que começam depois do pôr do sol, que é o Purim, é um feriado judaico que a gente também observa aqui em casa, é o dia de, né, tomar todas, botar umas máscaras, sair dançando, fazer uma festa aí bem legal para poder, né, mudar a energia para que o ano venha com muita abundância e prosperidade para todo mundo, né, não é só para gente. Mas então, boa quinta-feira para todo mundo, né? E hoje, Mulheres da Sexta, a gente está com um convidado especial, que é o Guilherme Mazui, né? Que é um jornalista formado aí pela Universidade de Santa Cruz do Sul. É um contador de histórias, né? Porque o livro que eu li, que por isso que o Guilherme está aqui também, né? Para falar sobre esse livro, é um livro de uma história muito bonita, que é a história do Ari Vidal, do Corinthians do Ari Vidal. E é um livro extremamente denso sobre a história do basquetebol nesses anos 90, aí, entre 90 e 94. Bom, além do Guilherme ter um trabalho muito difícil, que é cobrir o basquete nesse Brasil, ele também tem um trabalho mais difícil, que é cobrir aí a cobertura do Palácio do Planalto. Ele é um jornalista, né, setoriado aí na política. E bem-vindo, Guilherme. Obrigada por aceitar o nosso convite aí de participar dessa live. E a palavra é sua, antes que eu comece as minhas perguntas aí. Né? A Cleide Leone já está aqui, hein? E cuidado que a Cleide, ela é danada também. Faz umas perguntas aí cirúrgicas. Como diz a Giovana. Voltei nos meus arquivos, acho que eu estou ansiado. Pô, queria agradecer mesmo pela oportunidade de poder falar sobre o livro e sobre a pesquisa em si. Eu tenho ele aqui, né? O Corinthians do Ari Vidal. Então, é um livro que foi lançado em 2019 e aí ele conta a saga da Pit Corinthians, né? Que era como o time era chamado à época. Foi um time do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, a cidade onde eu cresci. Foi campeão brasileiro de basquete em 94. E até hoje foi o único clube do Rio Grande do Sul que conseguiu esse feito. E aí eu achava que merecia muito contar essa história de como uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que era um mercado periférico, né, do basquete nacional, conhecido por formar bons jogadores, mas não por ter equipes competitivas, conseguiu em algum momento, né, levar um cara que era técnico, tinha sido técnico da seleção brasileira há pouco, americanos, jogadores de seleção, e revelou para o Brasil uma torcida apaixonada. E o Corinthians que veste verde, né? Pois é, e aí eu tô vendo a camisa aí, olha aí. Com a camisa. Tinha que ser. Pois é. Aí, tinha que ser, né? Tinha que ser hoje, o dia do verde. Mas assim, Guilherme, antes da gente começar a falar mesmo sobre o livro, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né? Da sua história. Quem que é o Guilherme? Como é que o Guilherme foi lá, ficou envolvido com basquete, né? Da onde vem esse interesse e esse carinho todo, né? Porque quem lê o seu livro vê que você é também um apaixonado, né? Sim. Bom, eu sou do interior do Rio Grande do Sul e a minha família é radicada em Santa Cruz do Sul, que é a cidade do Corinthians e que é uma cidade que tem uma vocação para o basquete. Mesmo antes do Ari Vidal chegar lá, a cidade sempre gostou muito de basquete. Então, só que eu fui morar na cidade em 2001. Então eu já peguei o Corinthians numa fase decadente, o Ari já tinha ido embora. Mas de alguma forma ouvir as histórias daquela época foi algo que me contagiou. Eu ficava tentando imaginar, nossa, como é que era o ginásio cheio naqueles dias, né? Aqueles dias de jogos, na época, Campeonato Brasileiro, Liga Nacional, né? Não era o NBB ainda. E aí tu sente assim, a comunidade te envolve, né? Te contagia essa veia
que a cidade lá tem pelo basquete. E, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser jornalista, né? Comecei como repórter esportivo na Gazeta do Sul, que é o jornal lá da cidade. E eu tenho um irmão mais novo, Juliano. O Juliano joga bem basquete. Jogava, Uhum. jogou categoria de base em São Paulo e tal, muitos anos em Limeira. E aí eu fui me envolvendo, acho que meio que ao natural, assim, né? As pessoas que eu convivi em Santa Cruz gostavam de basquete, meu irmão começou a jogar. Eu, não, eu jogo muito mal, então assim, eu sou bom de Uhum. olhar e de dar pitaco, assim, de cornetear. Uhum. E, e aí eu acabei criando, né, essa identificação. Eu gosto também muito de futebol, os meus amigos que me conhecem sabem, sou torcedor do Grêmio, Uhum. bem fervoroso, agora ando meio cabisbaixo, mas não abandono. Não abandona, né? Eu tenho uma sobrinha neta que, assim, ela é, na verdade, ela é filha da minha prima, né? Mas ela é Grêmio, assim, ferrado, né? Meu pai era gremista também, né? Meu pai é gaúcho de Porto Alegre e infelizmente ele faleceu há pouco tempo, mas assim, era um gaúcho gremista fervoroso, né? Assim, sempre foi. Mas assim, olha que interessante, né? Tanto eu quanto você jogamos muito mal basquete, né? Eu não tenho nem altura para jogar o negócio. Mas assim, e a gente é apaixonado por isso, né? Eu sempre brinquei muito com os meus alunos, porque os meus alunos, você sabe que eu dou aula aqui, eu dou aula no departamento de cinesiologia, né? No Brasil, eu trabalhei na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E sempre os alunos perguntavam assim, mas professor, a gente não sabe, né? Eu não sou atleta, como é que eu vou ensinar esporte, né? Que era a grande discussão da época, né? A esportivização das escolas e a esportivização da educação física, né? Aí eu falei, bom, se a gente for pensar assim, a gente não ia no oftalmologista, né? Porque se você pensar que a pessoa, para poder falar daquilo e trabalhar com aquilo, ela tem que ter problema, você não ia no oftalmologista fazer uma cirurgia a laser, né? Porque o cara não ia enxergar absolutamente nada. Então, né, não tem problema, né? Se a gente escolhe de um ponto competente para falar do esporte, que eu acho que o que você fez é de uma competência absurda, né? Porque o que eu vou perguntar agora para você, né, como vou ver a história do livro, que é uma coisa que você já falou, né, assim, da paixão, né, dos torcedores e tal, e essa história também de ser o primeiro campeão aqui. Se você pensa Corinthians, você pensa São Paulo, né? Você não vai pensar Corinthians, você não vai pensar no Rio Grande do Sul, um time de basquete, enfim, né? Então, conta um pouquinho dessa história para a gente agora com um pouquinho mais de detalhe, né? Como é que você fica aí interessado mesmo nessa coisa e esses aspectos assim que são bastante escondidos, né? Dessa história do esporte brasileiro, principalmente, e dos jornais brasileiros, né? Porque se a gente pegar os jornais do Rio Grande do Sul, provavelmente você vai ver o Corinthians, mas os de São Paulo e do Rio, você vai ver o Corinthians de São Paulo. Então, né? A pesquisa, o Corinthians foi campeão brasileiro em 94, e aí eu estava fazendo a faculdade, em 2019 eu estava concluindo o curso, eu tinha que fazer uma monografia, né? E aí eu acabei escolhendo estudar identidade a minha pergunta era como o jornal da minha cidade ajudou a criar a identidade de Santa Cruz como capital gaúcha do basquete. Isso se consolidou nos anos 90. Ao mesmo tempo, nesse período, então eu fiz uma pesquisa bem densa assim nos arquivos do jornal, né, ao longo de décadas, né, anos 80, 90 e 2000. E aí, nesse período também, em 2009, estava completando 15 anos que o clube foi campeão. E aí, para o jornal Gazeta do Sul, eu fiz uma série de reportagens relembrando, né, Uhum, os 15 anos do título. O Ari Vidal ainda era vivo, então eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, consegui localizar os jogadores, os dois americanos uhum. que estavam no time, que eram o Alvin e o Brent. E foi muito legal fazer a série, foi uma semana de reportagens.
E o negócio empolgou de tal forma que o pessoal da Gazeta lá em Santa Cruz organizou um jogo festivo de 15 Aham. anos e levou todo mundo pro ginásio. Uhum. Então, foi um clima, assim, fantástico. Na época, o Corinthians já não estava mais com equipe adulta aberta. E Uhum. aí você vê lá 4, 5 mil pessoas de volta ao ginásio para ver os jogadores já todos ali cinquentões, né? O Ari já senhorzinho e o pessoal Uhum. assim, uma coisa muito saudosista, né? Eu lembro até hoje assim, né? O pessoal terminando, foi um jogo amistoso contra uma seleção gaúcha de Master, né? Com vários outros atletas que passaram pelo Corinthians em outros momentos. Uhum. E a torcida gritando, volta, volta, volta. E, e aí aquilo me tocou muito. E como jornalista, né, eu estava me formando, eu sempre quis ter o desafio, eu sempre quis me lançar o desafio técnico de fazer um livro reportagem. Tinha esse sonho, né, de conseguir fazer uma pesquisa de fôlego. Então, assim, acho que foi um casamento bem natural, pegar essa história da minha cidade, que eu achava que merecia muito ser contada. Eu acho que Uhum. nessas horas eu penso muito também na geração. O meu irmão é um pouco mais novo que eu, ele é de 92. Sim. Então, que já era uma geração que, mais ainda do que a minha, tinha as histórias muito de ouvir falar, um vídeo no YouTube, um repórter de jornal, um amigo, um familiar mais velho que contava. Eu pensava isso assim também, essa história tem que ser contada para quem viu relembrar e para quem não viu saber um pouquinho mais. Só que aí Aham. foram idas e vindas, né? Assim, eu levei 10 anos para terminar. Eu comecei em Normal. 2009, né? Eu terminei em 2019. Nesse período, Aham. eu troquei de trabalho, passei pelo jornal Zero Hora do Rio Grande do Uhum. Sul. Aí hoje eu moro em Brasília, eu fui transferido para Brasília, né? Comecei na cobertura política e tal. Então, outras prioridades foram surgindo. E aí chegou Uhum. um momento que eu pensei, ó, em 2019 vai fazer 25 anos que o Corinthians foi campeão brasileiro. Eu preciso terminar esse livro. Aí eu consegui criar uma rotina de trabalho, assim, faltando uns 2, 3 anos, que eu Uhum. pudesse conciliar as coisas. E aí, no final, deu certo, né? O livro foi lançado na véspera do 25º aniversário do título, pela editora Gazeta, que é a editora lá de Santa Cruz do Sul. E E aí uma coisa que me deixou muito feliz foi isso assim, o livro teve uma boa aceitação, teve uma boa visibilidade na imprensa fora do Rio Grande do Sul, muito por isso assim, pela figura do Ari, né, assim que no Uhum. basquete dispensa apresentações, e muita gente lembrando assim, por exemplo, o Márcio, que é um repórter de basquete do Estadão, ele dizendo, cara, eu era jogador, eu era de base, né? E eu lembro muito de ver esse time. Eu lembro, eu tive a oportunidade de ir no Redação Sport TV, o Marcelo Barreto foi setorista de basquete do Jornal o Globo. Aí dizia, pô, Aham. meu, cresceu ali várias vezes, eu lembro desse time e tal. Aham. Então, foi muito legal. E aí uma das coisas assim que o pessoal sempre pergunta é, pô, e aí, como é que tem um Corinthians que joga de verde, né? Aham. E não é alvinegro, né? Aí isso Aham. foi uma outra coisa que eu tive que ir atrás. E, de alguma forma, o Corinthians gaúcho, ele nasceu como um time de futebol. 14 amigos foram a um cinema, Sim. assistiram, antes do filme rolou um cine-jornal, né, na época, isso foi em 39, e Uhum. aí tinha algumas cenas de futebol do Corinthians Paulista, que era o grande time do futebol paulista naquele momento. O time, inclusive, foi campeão paulista, né? Na época que o Campeonato Paulista tinha uma relevância maior do que tem hoje. E aí os amigos saíram, não, vamos criar um time de futebol, o nome, Corinthians. Só que na cidade já tinha um time que jogava de preto e branco. Então ficou aquela coisa, que cor vai ser? Que cor vai ser? O Colégio Marista da cidade emprestou os primeiros uniformes e o Colégio Marista da cidade é verde e branco. Aham. Aí meio que ao natural virou um Corinthians verde com branco, depois colocaram o vermelho, aí ele virou Aham. tricolor,
E em pouco tempo, ali no próprio ano de 39, o clube já tirou, digamos assim, essa exclusividade do futebol, virou um clube para vários esportes, e o basquete virou a razão de ser desse clube, que hoje se chama União Corinthians, né? O Corinthians fez uma Uhum, fusão com outro clube da cidade, que era o Clube União, que era um uhum, clube mais voltado para a parte social, né? Piscinas, o esporte, mais uhum. esporte amador. E isso acho que organizou o clube de uma forma que esse ano o Corinthians, como União Corinthians, voltou para o NBB, né? Foram 19 anos fora da elite do basquete brasileiro. Então acho que, nossa, assim, ali o final, né, 2021 para 2022, para quem é de Santa Cruz, quem gosta de basquete, tá muito grato assim, pelo que está vivendo nesse momento. Não, com certeza, né? E tem até foi até uma pergunta para você lá no Facebook sobre o Corinthians, mas aí eu faço na hora da pergunta mesmo, porque é sua opinião se o Corinthians deveria ter entrado ou não, né, na NBB aí. Mas daqui a pouco você responde essa aí. Certo. Agora, me diz uma coisa, como é que foi? Quais foram as suas maiores dificuldades aí fazendo o livro? Né? Porque assim, 10 anos também foi o mesmo tempo que eu levei para fazer Mulheres da Sexta, mas né, muita mudança e etc. Você mudou de trabalho, eu também mudei de trabalho, né? Essas coisas a gente controla. Agora, o que a gente não controla, né, é a falta de documentação, as pessoas jogarem as coisas fora depois de 5 anos, né? Isso aí a gente não tem muito controle, né? E aí eu fiquei curiosa para saber, né? Como é que Eu acho foi as que suas agruras aí de pesquisa, né? eu acho que teve essa questão de muita coisa, muita documentação se perder foi algo que atrapalha quem pesquisa. E tu tem o desafio também muito grande de lidar com memória, né? Então, tu entrevista uma pessoa, a pessoa te conta, não, isso foi assim, 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 isso foi no ano tal. Isso. Aí, daqui a pouco tu vê, não, mas não faz sentido ter sido nesse ano. Porque nesse ano o cara não estava aqui, né? Ou tinha saído. Então, eu acho que eu fiz uma pesquisa braçal, bem grande. Eu peguei todos os arquivos do jornal A Gazeta do Sul, de janeiro de 90 a abril de 94, que pega esse Uhum. período mais da chegada do Ari até o título de 94, e eu olhei todos os dias e cataloguei. Então, a Gazeta do Sul, do dia tal, noticiou que o Ari estava negociando com o Corinthians. O Ari chegou, aí o primeiro time teve o Marcel e o Rolando. Então, né, quando chegou, quem eram os americanos, como foi a primeira Liga Nacional. Então, tudo isso, com isso eu consegui traçar uma linha do tempo mais Aham. confiável, né? Sim. Na época, o site da CBB ele ainda tinha informações bem Ai, aquele muitas site informações. da CBV era maravilhoso. Pois é, Era até uma pena muito bom. não ter mais, né? Porque você conseguia entrar ali, ver os jogos, os placares, as datas, as pontuações, as seleções brasileiras. Eu fui salvando esses arquivos. É. Eu fiz essa mesma pesquisa no Jornal Zero Hora para bater os dados. E aí eu contei com a ajuda do trabalho de um amigo de Santa Cruz, que é o Thiago Decken, que ele é um torcedor do Corinthians apaixonadíssimo e ele gravava matérias de jogos em VHS na época. Ele tem um acervo fantástico que ele digitaliza aos poucos e ele Aham. algumas coisas ele vai jogando no YouTube. Então Entendi. ali eu consegui recuperar muita cena de jogos e entrevistas, né? Que Uhum. eu pude pegar naquele dia o Ari falou isso, né? Tá, abre aspas, né? De culpa, não, foi isso. Né, aquela sexta foi assim. Eu também pude pesquisar no acervo de vídeos da RBS TV, que Uhum. me complementou, então, bastante. E aí parti para as entrevistas, né? Que aí eu fui fazendo ao longo dos anos, gravando as entrevistas. E aí eu acho que com esse arcabouço, assim, eu consegui traçar uma linha do tempo mais fidedigna Uhum. e driblando essas cascas de banana da memória, né? A gente É, da memória. voltar, Aham.
isso foi nesse período, não, isso não. Quando eu entrevistei o Ari pela última vez em 2012, se não me engano, ele faleceu em 2013. Mas ele já estava um pouco mais velho. Na época, eu lembro que a esposa dele, a dona Heloísa, ajudava com algumas informações e tal. Então, ter essa linha do tempo, para mim, foi fundamental. E depois eu acho que algo que me angustiava muito é o processo de escrita, né? Porque tu olha o papel assim, um lienço em branco, e tu sofre. E aquela coisa, pô, será que a citação vai ser boa? Será que o livro tá legal? Será que as informações estão corretas? Checa de novo, pesquisa de novo. E assim, pô, num período de 10 anos eu era um repórter iniciante, recém-formado, e pô, 10 anos depois eu tinha outra experiência, tinha outra vivência, outras leituras. Então eu acabei reescrevendo o livro mais de uma vez, teve isso também, né? Em alguns momentos eu parei, fiquei lá 6 meses sem mexer no material, então tu vai voltar de novo, sair assim dessa inércia, né? Acaba também sendo um desafio. Então acho que E a essas gente são as... amadurece na escrita também, né? Você acaba amadurecendo na sua própria escrita, porque depois de 10 anos você tem uma outra mão, né? Um outro olhar, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença, né? Assim, não sei, mas você contou aí, fica bonito assim, mas teve alguma dificuldade, alguma coisa que você esbarrou aí, que foi difícil para você? Em vários momentos, assim, eu demorei muito para conseguir deslanchar de alguns trechos, né? Aí, às vezes, o cara dá alguns golpes de sorte, assim. O clube não tinha, por exemplo, mais as súmulas dos 5 jogos finais. Aí, pesquisa daqui, eu pensei, de repente, Franca tenha, né? Aí eu localizei, eu achei uma reportagem sobre um antigo mordomo de Franca que guardava todas as súmulas. Ele tinha um caderninho com todos os jogadores que passaram por Franca, quantos pontos fizeram e tal, e tal, e tal. Google procura aqui, tenta, acha. Ele já era um senhorzinho. O filho dele me respondeu um e-mail e ele tinha súmulas. Aí ele para mim e enviou pelo correio. Aí eu até reproduzo as súmulas no livro, porque eu acho que era algo Isso assim, é fantástico, isso é fantástico. é um documento importante, né? Assim, eu tenho ali, fulano fez tantos pontos, fulano não, né? Exatamente. Né, é E uma prova radiografia. que as pessoas jogaram, né? Isso que eu acho mais legal. Acaba Não conseguiu provando que as preservar, né? pessoas estavam lá na quadra, elas jogaram mesmo, né? Sim, E, sim. não é? Mas E eu tenho muita localizar os americanos saudade. também, né? Desculpa. O que foi? Localizar os americanos foi um pouco difícil na Olha, e como época. que você conseguiu? Como que você fez? Uh, Você tinha quem? Você tinha o Brown, você eu tinha tinha o Alvin e o o Brent, Parker. o Parker, Alvin, Brent, Mark Brown. O Mark Brown era assim, foi relativamente fácil, porque ele casou com uma brasileira e ele manteve contato com a Vidal. A Vidal levou o Mark Brown para clube Ah, muitas vezes, então não era um contato difícil. O Alvin e o Brent foi por Facebook e mandando mensagem, enchendo o saco, tentando. O Parker, eu comecei a fazer pesquisa do nome dele no Google, achei informações em jornais antigos dos Estados Unidos, site da universidade que ele jogou, do college, do high school dele e tal. Aí mais ou menos achei a cidade, aí uma vez o Alvin me respondeu lá, achei o número, e um cara que eu levei muito tempo para localizar, eu consegui localizar e foi uma gincana, foi um jornalista argentino chamado Kik Inocente, que ele era um setorista importante de basquete na Argentina, ele morava em Bahia Blanca, e ele era amigo do Ari, e aí ele foi o cara que indicou o Alvin para o Ari, e eu queria muito entender essa história e tal. E aí depois eu levei meses e meses e meses e meses, até um dia eu consegui um telefone da casa dele, se não me recordo como,
liguei, ele me atendeu, consegui fazer Aham, a, a entrevista. E aí aham. tu fica super feliz, e aí depois tu pensa, nossa, isso aqui é recém o início do livro, e me deu essa trabalheira toda. Pois é, porque aí depois também a gente faz as entrevistas e tal, depois demora tanto para você fazer, que você fala assim, ah, eu vou colocar só isso, não, põe a entrevista inteira, vai, não é? Ah, fazer essa seleção é muito difícil, sabe? A É, gente conseguir. Eu, particularmente, acho que o livro ficou. Ele podia ser um pouquinho menor, sabe? o seu livro, assim, eu tenho o que eu tenho é o PDF, né? Mas assim, É, eu tô atrás da cópia dele já, uma cópia. Eu gosto de livro, né? Você vê aqui atrás, sim, eu gosto das minhas biografias, né? Os livros, assim, eu leio e dou embora quando é ficção, mas assim, biografia, né, fica atrás de mim, assim, uma é muito parede de grosso, livros, ó. né? Tá. Falta esse aí, cabe aqui, ó. Vou pegar um jeito de fazer chegar. Né? E não, ele é belíssimo, belíssimo, né? E grande, assim, pelo menos no meu PDF são É, 398 páginas, né? é, E eu não li gosto seu muito livro para dessa. ficar conferindo data, não, tá? Eu li porque é muito legal, porque da forma como você escreve, você vai lendo como se fosse um romance, assim, você não lê como se fosse um dado histórico, né? E assim, os dados históricos são importantes, né? Porque o Ari, ele foi muito importante no basquetebol feminino, né? Então aí você vê a forma como ele fez ressurgir, né, o Corinthians aí gaúcho é fantástico, mas aí vocês só vão saber se vocês lerem o livro do Guilherme, né? Porque Aliás, eu acho que é uma passagem da carreira do Ari que merece ser um pouco melhor contada, né? O trabalho dele em seleções com o basquete feminino, né? Porque uhum, é muito do início da carreira dele e de onde ele, digamos assim, faz seus primeiros bons trabalhos, né? Assim, sim, né? Ele se torna um técnico mais conhecido, né? E de alguma forma, eu acho que ele participou de pelo menos um momento muito importante do basquete feminino, que foi o jogo de exibição em 65, que o Mulheres à Sexta recupera, quando o Brasil foi fazer um amistoso, né, com a Tchecoslováquia, que era para levar o basquete feminino para a Olimpíada. E ele era o sim. técnico da seleção naquela Naquela oportunidade. época, exatamente. E, E existia um né, complô deles, né? Que era liderado pelo próprio Ari Vidal com o pessoal da Espanha, né? Entre os delegados da Espanha. Porque agora, né? Você quer fazer um lobby para entrar no esporte, né? É fácil, né? Você tem internet, você tem social media, você tem um monte de coisa. Naquela época eles só tinham cartas, né? Envia a carta dali, envia a carta daqui, a coisa demora 10 horas, 10 dias para chegar lá, 10 dias para voltar aqui, né? E aí tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu tenho aqui, posso depois te enviar. Tem uma carta do Ari Vidal para essa delegação do Comitê Olímpico, em que ele diz que a maior resistência, tá escrito, a maior resistência não é que as mulheres não possam jogar o basquetebol feminino, mas a diminuição de 16 para 18 times. De 16 para 8 times, sorry. Da diminuição de 16 para 8 times, o que faz com que apenas 8 países participem dos Jogos Olímpicos. ele tinha Que razão, ele né? tinha razão, Total. que ele É tinha muito razão total. interessante como ele tinha uma. Ele era. Eu particularmente considero que ele era um visionário, né? Uhum, A última passagem dele pela seleção masculina, por exemplo, foi em Atlanta, né? Ele voltou para a seleção para tentar classificou para a Olimpíada na Bacia das Almas, assim, um negócio. Trouxe o Oscar de volta, mas foi assim, foi com as calças na mão mesmo. uhum. E, e aí, no pós-Atlanta, ele pega e fala: olha, a partir de agora a gente vai começar. Ele dá uma entrevista, se eu não me engano, agora para o Jornal Globo. Não me recordo agora de cabeça para qual jornal, mas ele fala assim: a partir de agora a gente vai começar a ter dificuldade para classificar em toda a Olimpíada. E dito e feito, o Brasil tem dificuldade até hoje para classificar em toda a Olimpíada. Ficou 3 sem, né? Uhum. E uma das coisas que eu acho a entrevista dele nos anos
60, 70, 80, 90, 2000, ele fala que ele acha que tem pouca gente praticando basquete no Brasil. Ele acha que um país do nosso tamanho podia ter mais gente praticando, né? Uhum. Ele falava muito que a formação estava muito ligada a clubes, clubes de alguma forma mais elitizados, porque por mais que ofereçam bolsas, né? No futebol tu tem muito mais escolinha, né? Chega muito mais nas regiões mais pobres, né? E aí tu consegue garimpar mais atletas. E a outra coisa que ele comentava é que ele dizia que dificilmente você teria uma outra geração com outro Oscar e outro Marcel. Então, dois jogadores assim, de muita segurança, né? Dá a bola no cara que. Até ter a gente até tem, mas exporta tudo, né? Tá difícil. Porque, assim, se você olhar, né, a rotina, né, dos jogadores aqui, aí você fica pensando, né, por que se exporta? Porque não se tem condições de dar a mesma estrutura, né? Então, você acaba deixando ir. Tem histórias, a gente sabe de histórias, por exemplo, muitas histórias do passado que eu estou dizendo assim, né, da década de 1950, 40, etc., para trás aí, que o Brasil tinha jogadores de futebol maravilhosos, mas eles não vendiam, nem davam e nem trocavam, né? Porque o amor à camisa, né, virou essa coisa da necessidade do dinheiro mesmo, né, para a própria manutenção da estrutura do clube. E no basquete era a mesma coisa, né? Você não exportaria um Oscar, você não exportaria um Marcel, né? Se eu pudesse estar com ele, Não é? É assim, por exemplo, as outras pessoas que foram jogar fora. E aí, tanto os meninos quanto as meninas não querem ficar no Brasil, né? Eles querem ir para fora, porque tem muito mais oportunidade, as universidades têm bolsas, né? Agora é que a gente tem algumas universidades privadas com bolsa, mas também isso não faz parte da nossa cultura. Essa coisa, né, que a gente vê agora, essa coisa da globalização aí, né? É claro que na cultura americana, né, a questão da bolsa escolar para o atleta é uma coisa cultural, né? Vem da história dos Estados Unidos, né, da história lá, né, da época que eles construíram as primeiras universidades aqui, que seguiram o modelo das universidades inglesas que tinham esse esporte instituído. Mas aí é isso, a gente acaba perdendo as pessoas mesmo, e aí você toca num assunto que era o próximo assunto que a gente vai conversar agora, né? Que é na página 16 do seu livro, você coloca aqui a vinda, né, dos americanos, né, o Parker, Brent, Brown, Marvin, né? Santa Cruz entra nesse período de sonhos, né? Cestas de bolas de basquete são colocadas nas escolas, as pessoas começam a ficar empolgadas e etc, né? E assim, isso se multiplicou pela cidade, faz o esporte, então, aí, né, dá ao basquete um lugar interessante na cidade. Eu vou te perguntar agora como jornalista, assim, né, para o jornalista Guilherme, né, o que você pensa sobre o ídolo ou o papel dos ídolos, né, na propagação, seja de uma arte, seja de um esporte, de uma causa, né? Por, assim, o que você acha do ídolo, né? Do papel do ídolo? Eu acho que o ídolo ele acaba sendo um espelho, né? E um incentivador, né? Eu acho que, por exemplo, isso que aconteceu em Santa Cruz, pô, tu imagina tu era o time do. Eu acho que é uma passagem muito interessante isso. Eu acho que ele ilustra bem essa questão do ídolo. O atual técnico do União Corinthians se chama Atos Calderaro. O Atos era da categoria de base do Corinthians quando o Ari chegou em Santa Cruz. Uhum. E ele chega em abril de 90, que é uma época ali para você assistir no Brasil o jogo da NBA era na Band, e não necessariamente ao vivo. Para tu ver um americano pessoalmente, né, assim, é Uhum. quase um extraterrestre, e você vê, assim, de repente o Rolando, o Marcel, né, que eram caras que
né, tu acompanhava em revista, em matéria de jornal, via na TV de perto. O Atos se tornou tipo um escudeiro do Marcel. Nas Uhum. sessões de treino, ele estava passando bola pro Marcel e treinando porque queria ser jogador, ele queria ser igual a esses caras. E aí ele conta que uma vez o Ari falou assim para ele: olha, jogador você não vai ser, mas Uhum. você tem tudo para ser um bom técnico, porque você tem uma leitura de jogo para sua idade muito avançada. E Aham. aí, então, assim, 30 anos depois, esse menino que tinha ali 17, 18 anos, ele hoje é o técnico do time da cidade e é um cara que olha, nos últimos 15, 20 anos, batalhou muito para que voltasse a ter um time profissional e trabalhou esse período todo formando jogadores, né? Uhum. Eu acho que hoje, por exemplo, o Corinthians só voltou para o NBB porque é uma geração que foi contagiada por aquilo que foi feito nos anos 90, por esses ídolos, né? Então, é o cara que era criança e ia para o ginásio ver o Uhum. Alvin, o Brent, o João Batista, o Aham. Cruxem, o Almir, o Joel. O Corinthians teve outros bons times com Pipoca, Macetão, assim, passa um filme, né, dos anos 90. Paulinho Chade, Evandro Saraiva, todos excelentes jogadores. E então eu vejo muito isso, assim, o papel do ídolo como espelho, né, principalmente quando você é jovem, né, você que vê, eu quero ser que nesse cara e tentar, Uhum. né, seguir esse caminho. E e também, assim, acho que na questão eu acho que o ídolo é importante também na questão da autoestima da comunidade, né? Acho que esses Uhum. ídolos deram para Santa Cruz uma grande autoestima, né? Uhum. Colocaram assim, a cidade de alguma forma no mapa, né? Do esporte brasileiro com certeza, assim, mas então eu vejo isso assim, sabe? Mesmo que tu não venha a ser jogador, acho que o exemplo que o ídolo te dá. E por isso que eu particularmente acho que é importante a conduta do ídolo também fora de quadra, né? O ídolo tem que Sim. ter noção, né, de que ele inspira, né, muita gente, né? E não necessariamente só crianças, né? Então acho que eu acho assim que é fundamental essa magia que o ídolo vende até pro esporte, para a vida como um todo, né? Essa passagem Uhum. de geração para geração. Você acha que a gente tem ídolos hoje no basquete? Tanto feminino quanto masculino? Eu acho que um ídolo como foi o Oscar, por exemplo, como foi a Hortência, a Paula, a Janete, acho que não. Uhum. E eu acho que isso não é, eu acho que não é legal, né? Gostaria que fosse, mas eu acho que isso também está muito ligado um pouco aos resultados que as nossas seleções vêm tendo, né? Uhum. Mas você pensa que isso está ligado ao resultado das seleções ou à disponibilidade das atletas de estarem na mídia? Porque, assim, existe uma cobertura que é mínima, né? E aí eu não estou culpando atleta, não estou culpando técnico, não estou culpando ninguém. Outro dia eu falei isso, a menina falou assim: mas você está culpando a gente que é atleta, a gente não tem tempo de dar entrevista, né? Mas, assim, não tô, você tem 4%, a gente tem 96% de cobertura de esporte masculino hoje, né? TV, jornal, revista, 96%. 4% é dedicado ao público feminino, que tem o mesmo número de esportes que o masculino, e às vezes até mais, né? Tem esportes que a mulher pratica que o homem não. E aí tem uma história que é o seguinte: essa cobertura, a história essa que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essa cobertura, ela é menor por causa dos resultados e da disponibilidade dos atletas, ou ela é menor porque a imprensa, como um sistema, não está interessada na história
feminina esportiva? Eu acho que eu acredito que as duas coisas acontecem, elas acabam num ciclo vicioso se, se alimentando, né? Acredito que se eventualmente a gente tivesse os resultados, por exemplo, que a seleção feminina teve nos anos 90, início dos 2000, teria mais espaço, né? Uhum, Mas eu assim, eu estaria dando assim, estaria sendo ingênuo se eu achasse que ia ter o mesmo espaço que os esportes masculinos, né? uhum, Então, eu acredito sim que há essa, essa falta de interesse, né, ainda em cobrir assim, os esportes femininos em comparação com os masculinos, né? uhum. E aí, de fato, assim, isso impacta diretamente na construção dos ídolos, né? Eu acho Pois que é, por mais que hoje seja mais fácil, né, assim, para quem gosta, você vai uhum, achar um stream, você vai achar uma live, alguma coisa para ver um jogo, né, para achar. uhum, Mas faz falta estar na TV aberta, tá na TV a uhum. cabo, né, tá e ter É, essa cobertura porque ativa nos sites, né, nos sites de grande audiência, isso faz muita diferença, assim. É. E porque também eu fico pensando assim, que na época, né, de Oscar, Marcel, na época de Hortência, Paula, Janete, né, Alessandra e tal, se tinha, né, essas pessoas estavam o tempo todo na mídia, não é? Sim, sim, elas As eram bem pessoas estavam o disponíveis, né? tempo todo sendo entrevistadas, e aí tinha Globo Esporte, aí o esporte, né, tinha aquele esporte TV que passava na hora do almoço, né, que deve passar ainda, não sei, porque eu não acompanho, mas Mas, assim, né, a única coisa que eu vejo é que é o esporte espetacular que dá tempo no domingo. Esse mesmo, gravado, porque eu assisto quando o Gabriel tá fazendo outra coisa, tá brincando. Tá. Mas eu fico pensando nessas coisas. As pessoas estavam ali, né? Tinha matérias interessantes, né? Assim, o que hoje a Janete está fazendo lá, jogando nos Estados Unidos, né? E aí isso, entre as crianças, né, que assistiam, era muito legal. Olha, nós temos uma basqueteira aí brasileira jogando na WNBA, né? Nós temos a Alessandra, vai lá ver, ó, nós estamos a Adriana na Liga Europeia. Então, mas parece, eu não sei, Guilherme, isso aí talvez você possa me ajudar nisso, mas eu acho que me parece que é um pecado no Brasil uma pessoa fazer sucesso, entendeu? Então, quando eu leio a história do Ari Vidal, eu fico pensando assim, por que ele. Porque a gente tem, ó, nesse universo masculino, eu não posso nem falar do universo feminino, porque o universo feminino não entra nem na editora, porque não vende, né? Mas no universo masculino, se você for olhar história de clubes, história de atletas, o masculino está tudo lá, né? Aí eu fico pensando, por que ninguém contou essa história sobre esse rapaz? Entendeu? Como é que o Guilherme descobriu tudo isso, né? Colocou aqui nesse livro, falou tudo isso, e a gente está em 2022. Olha, acho, no meu caso ali, acho que foi algo muito mais, acho que um jornalismo romântico, sabe? Porque Uhum. eu não fiz o livro para ganhar grana, né? Então, assim, não era um projeto editorial para eu pagar minhas contas, né? Likewise. É. Então, acaba sendo assim, né? Foram horas e horas, né? Que eu É. dediquei. Eu podia estar fazendo outra coisa, né? Sei lá, ter, fazendo uma pós-graduação, né? Tentando É. melhorar meu currículo e tal, né? Eu, eu, eu acho que um pouco de ter parado, acho, para contar melhor a história do Ari, foi, foi isso. E ele ficou muito vinculado, né, à questão do PAN de 87, mas assim, a carreira dele tem outros episódios
legais, assim, e eu, Sim, de fato, sim. assim, eu particularmente acho que valeria um livro à parte, assim, que contasse melhor toda a carreira dele, né? Uhum. De vez em quando Próximo livro. de vez em quando eu penso, assim, daí eu começo, eu paro, tô com a mesma agonia que eu tive nesse outro, Uhum. porque tem muitas passagens interessantes, assim, que ele era um técnico que ele tinha assim, a carreira dele toda foi de altos e baixos, né? A gente associa ao PAN, né? Pô, naquela super vitória. Mas, assim, um ano depois, o Brasil não consegue a medalha em Seul e ele sai da seleção abaixo de crítica. Era um Uhum. basquete que não era um basquete bem treinado, né? Que era o basquete kamikaze, como a imprensa escrevia na época, né? Tipo assim, que o time não marcava, que era só chute, 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 chute. Aí ele Uhum. tentava argumentar, ele dizia assim, botar o Oscar e o Marcel a marcar é como colocar o Pelé de back. Ele tinha boas Uhum. piadas, assim, né? Mas então a carreira dele o tempo inteiro foi de altos e baixos. Então eu até acho interessante isso, assim, que ele como um testemunho assim de história do esportista, ele mostra muito isso do cair e levantar, né? Cair e Uhum. levantar, por exemplo, ele assumiu a seleção feminina em 65. Ele não era o nome preferido. Até os jornais da época criticaram quando ele foi escolhido. Ele tinha treinado o time feminino do Flamengo e Uhum. era auxiliar do masculino do Flamengo, ele era auxiliar do Canela, tinha treinado alguns outros clubes, o Tijuco, o Grajaú. Uhum. E assim, na época que o basquete era bem amador, né? Então, assim, os jornais ainda escreviam sextobol. Uhum. Poxa, aí ele ganha o Sul-Americano, faz uma boa excursão para a Europa, e o Brasil vai para o Mundial em 67 e volta em oitavo, que foi um balde de água fria. E aí ele é demitido, na época Uhum. uma matéria falando mal do trabalho dele e tal. Aí daqui a pouco ele assume a seleção de forma interina nos anos 70, vai ficando, quando vê ele pega uma medalha no Mundial das Filipinas, aquele negócio parece que vai acontecer, tem um PAN, ele briga com metade do time, ele é demitido. É um episódio que ficou conhecido como a Rebelião dos Veteranos. Uhum. Aí, pô, daí ele volta nos anos 80, ninguém tá dando muita moral, daqui a pouco, pô, ganha o PAN, não vai bem na Olimpíada, demitido. Tanto que ele vai parar em Santa Cruz porque ele tá sem trabalho. Uhum. Ele foi treinar um time na Espanha chamado Hoover, não deu certo, ele foi demitido. E ele foi lá para ele foi parar no Corinthians porque estava sem emprego na época. Óbvio, fizeram uma proposta bacana para ele, mas ele estava dando sopa. Então ele se reinventou em Santa Cruz, né? E isso Aí seria interessante, né? Num livro da história da vida dele, saber porque que esse rapaz tinha um gênio tão difícil. e as descrições sobre ele são assim, Não é? ele, ele era um cara muito espirituoso, tinha ótimas, assim, tinha grandes frases, assim, né? Era um cara inteligente, não gostava de dar treino, isso é algo assim que passam todas as gerações. E ele gostava de dizer que ele não era treinador, ele era técnico. Técnico é quem domina o detalhe. Treinador é de cavalo. Então, e aí quase todo mundo, uma das coisas que se fala, né, que os atletas falam que 94 pesou para o Corinthians ser campeão, é que o auxiliar dele era o Valdir Bocardo, que era o Uhum. cara que na prática dava os treinamentos, né, ele ficava, eu quero hoje fazer isso, 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 ele ficava lá observando, e ele tinha um grande feeling de quadra, né, não usava prancheta, né, tudo de cabeça, dominava os adversários, conhecia no detalhe as características dos outros jogadores, dos outros técnicos, e tentava antever as jogadas. Então, eu particularmente acho sim que ele é um personagem que valeria assim, uma história mais, né, contar a história dele de forma mais ampla, com os altos e baixos, né? Que a gente acaba Sim. lembrando só das vitórias, e eu acho que as derrotas mostram às vezes muito mais a fibra, o caráter, né, os defeitos do que as vitórias em si.
Exatamente. Olha, tem uma pergunta aqui para você. E agora eu vou abrir para pergunta, porque já faltam só 7 minutos para a gente terminar. É o do Daniel, é a pergunta dele Ah, lá no Facebook. Ele queria saber se o Corinthians se precipitou a entrar no NBB. Não era melhor buscar mais reforços e fazer uma campanha como a torcida do mais querido merece? olha, eu acho que o Corinthians voltou na hora que deu, sabe? Porque Uhum, o time jogou a Liga de 2002, foi mal, não conseguiu classificar para de 2013 e nunca mais conseguiu voltar, e durante muitos anos ficou sem departamento adulto, inclusive, né? uhum, E aí, em 2021, a CBB, ela organiza hoje um campeonato brasileiro dela, né? Que é um campeonato uhum, mais barato. O Corinthians montou um time e foi campeão. Isso gerou uma onda e isso o tornou elegível para o NBB, né? Sem precisar comprar a franquia. Isso gerou uma onda na cidade, que eu acho que se o Atos, né, que é o treinador hoje, o Diego Puntel, que é o diretor de basquete, esses caras que fizeram isso acontecer, se eles não tivessem conseguido aproveitar essa onda, perigava não ter voltado, sabe? A empolgação ia passar. uhum, Então hoje, assim, eu como torcedor, mesmo que o Corinthians não vá para os playoffs, tá ali brigando na parte de baixo da tabela, cara, eu tô muito feliz. Eu tô muito grato. Porque há 2 anos atrás era assim, parecia um delírio voltar a jogar o NBB. E hoje, porra, sabe, tá indo de novo na cidade. O Coisa ganhou de Franca. Foi a É, primeira e aí, derrota de Franca no Campeonato Brasileiro. No é, NBB foi um negócio assim maravilhoso. A final em 94 foi contra a Franca, né? Então, assim, uhum, revive toda aquela história, aquela coisa. Então eu acho que dentro das limitações se voltou na hora que deu, sabe? Eu acho e tomara que fique, né? Que fique nos próximos anos e aí faça melhores campanhas. o Daniel está perguntando de novo, ó, se foi verdade mesmo que o Black Diamond, o Alvin, desmaiou chegando no hotel depois de um jogo nas finais. É verdade, sim. Isso foi em São Paulo, né? Contra a Franca. Os 2 primeiros jogos da final foram lá. E o Alves ficava 40 minutos em quadra. Né, e os Uhum. jogos foram em dias consecutivos. E chegando no hotel, ele teve cãibra no corpo inteiro. Ele desabou e o mordomo, o Luciano, que hoje trabalha no clube de novo, e o preparador físico da época, o professor Leandro, encheram uma banheira de gelo e passaram a madrugada massageando o Alvin para soltar a musculatura e conseguir fazer ele jogar. Isso aconteceu. Ele confirma e outras fontes também. É porque o negócio é o seguinte, né? Que quem faz esse tipo de história, né? Você tem a entrevista e você tem que checar as outras fontes, como o Guilherme falou aí no início da conversa, né? Porque é cada um com, né? Quem conta um conto, né? Aumenta um ponto, né? Todo mundo que conta um conto aumenta um ponto. E o nosso dever, eu acho que é sempre dar essa informação aí correta. Mas aí é uma coisa que também está num website, eu acho que é o Thiago que está dizendo aqui que está no website, na página do Jupiter Corinthians, né? O Thiago é esse amigo que eu falei que tem um acervo de vídeos fantásticos. Ele tá trabalhando nos documentários sobre a história do Olha, Corinthians. Então, acho que o dia que esse documentário sair, vai ser um negócio assim emocionante. é maravilhoso aí, né? Você sabe que uma pessoa que é apaixonada por basquete é o Bial, né? Sim, foi atleta do Ari. Então, foi o irmão dele ou ele mesmo? Os dois no Fluminense. Então, Né? aí. E o Bial bancaria aí fazer esse documentário com vocês. Eu acho, né? Ó, tentar Não, fazer essa ponte. não, eu estou dizendo porque ele fez dois já, né? Ele fez É, o Vlamir, que deve sair aí ano que vem, e fez a história da cesta de três, né? Do ponto, de 3 pontos, né? a Revolução dos Três, Revolução dos três, recomendo, é muito bom. Né, é. sobre o Clube de 87, né, e como aquela seleção foi visionária
de alguma forma, né? Na forma de jogar basquete. É. Ô, Daniel, não vou colocar isso não, que tem um pessoal de Franca aí que vai ficar meio chateado. Mas assim, eu queria... Mas eu não coloco essas coisas não, tá, Daniel? Depois você pode até comentar aí, se você quiser, porque aí a responsabilidade é sua. Está fazendo uma brincadeira com Franca. Mas olha só, Guilherme, eu adorei falar com você, mas aí a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu gostaria muito que você mostrasse seu livro novamente. Eu não dá para mostrar o meu, que está no meu iPad, mas eu gostaria muito que você mostrasse o livro novamente. Aí é pela editora Gazeta. Ainda tem para comprar, Guilherme? Físico tem comigo, inclusive. Tá. Mandar um direct aí, eu dou um jeito de entregar. Isso, põe o teu Tem, e-mail, faz um comentário aí no teu e-mail que eu ponho um pin nele para as pessoas. tá. E aí depois a gente põe no comentário de novo, a gente põe na nossa página. Né? O livro é belíssimo, super bem escrito, uma leitura maravilhosa, assim, adorei fazer. Aprendi Queria mostrar essa muito. foto aqui, ó. Esse aqui é o ginásio poliesportivo de Santa Cruz, no jogo semifinal contra o Palmeiras, em 94, né? Uhum. E esse ginásio ele foi construído por causa do time do Ari. Esse ginásio, quando o Ari chegou em Santa Cruz, ele não existia. E Aí, por tá isso vendo? jogava em casa cheia, né? E aí o prefeito da época, o Ardo Frantes, matou no peito, vamos fazer um ginásio. E aí tem hoje, né? Hoje, inclusive, o ginásio se chama Ardo Frantes, né? Pelo nome dele, é o Arnão. E Uhum. essa foto da capa, eu gosto muito dela, porque é Sim. da chegada do time. As finais foram em Porto Alegre em 94, né? É o time chegando Uhum. em Santa Cruz. Então, eu acho que ela mostra muito bem a simbiose do Ari com a comunidade, né? Que é ele botando o corpo para fora do ônibus e cumprimentando o pessoal. Pessoas, né? Você acha, inclusive, no YouTube, uma reportagem do Regis Rezende, que era um repórter em começo de carreira lá na época. Uou! Ele cobriu tudo isso. E com aquele Olha, reverência, depois ficou conhecido no futebol, né? uhum. O piloto dele foi o basquete. E aí tu tem o outro ângulo da foto, ele dentro do ônibus e tal, é muito legal. Nossa, esse livro seu é lindo, bem escrito, uma história maravilhosa, uma história que as pessoas não contam, que as pessoas não falam, que as pessoas não conhecem, né? Então, assim, é uma super dica de leitura. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo hoje, de estar aqui conversando com a gente, né? E pelas informações valiosíssimas que você deu aí, só tenho a agradecer. Essa live fica gravada, né? A gente publica ela aqui no IGTV e depois a gente coloca no YouTube. Na semana que vem já deve estar no YouTube para vocês aí, se vocês não quiserem. E também tem um podcast. Se você não tiver tempo de assistir a live, você ouve o nosso podcast, né? Porque o Guilherme nem sabia, mas ele será podcasteado. Excelente. Mas o livro é maravilhoso, é assim, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz aí com o comentário, porque quando tu escreve, bom, né? Você viveu isso, né? Quando você escreve algo, você fica com aquela coisa, né? Como é que vai ser aceito, né? Como vai ser as Uhum. pessoas vão gostar e tal. E aí Eu diria que a fico muito sua emocionado. escrita, eu diria que a sua escrita, e isso eu estou falando isso para você, na sua frente, falando publicamente para as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão ouvir novamente, né? Vão ouvir essa live depois. A sua escrita, ela é uma escrita de um historiador, né? Ela tem a leveza jornalística, né? Que não faz aquele peso, né? Da história, mas ela tem um viés muito jornalístico, você dá o contexto da época, você diz para a gente o que estava acontecendo naquela época, não estava acontecendo só o basquete, o mundo inteiro estava acontecendo alguma coisa, né? Então, isso é muito importante para o leitor, para ele se situar, porque quando a gente lê uma história de alguma coisa, né, não pode ser só a história daquela coisa, né? Tem que ser a história de todo um ambiente em volta, porque as consequências de muitas coisas que aconteceram ali é por causa desse contexto que está por trás. E que você faz de maneira belíssima, né? Se o Lamartine ler o seu livro e ele assistir essa live, vai dizer que você também
o seu talento é o romance e é o épico, né? Porque por causa dessa coisa do alto e baixo aí. Mas é belíssimo, belíssimo o seu livro, meus parabéns. Muito obrigada, Guilherme, por estar aqui com a gente. E espalhe aí para os seus amigos. Essa live fica gravada aqui no YouTube e a gente tem o podcast também. Tá bom? Maravilha, agradeço aí a oportunidade, me diverti muito também conversando e vamos trocar a figurinha aí sobre a carreira do Aline. Eu quero essa Isso. carta. Tá bom, eu te mando a cópia dela, com certeza. Ela faz parte, né, da próxima versão do Mulheres à Sexta, porque aí vem com essa história mais forte, com os detalhes, etc. E aí eu te mando, com certeza. Estou de bola, beleza. Tá Obrigadão bom? aí. Tá, um super abraço para vocês todos. Tenham um final de semana maravilhoso, né? E aproveitem para descansar, brincar. E hoje, se vocês puderem sair, dançar e mentalizar coisas boas para o mundo, hoje é o dia.